Boa noite, estamos começando mais um programa Saúde Marília, aqui na TV Marília. Saúde Marília, sempre debatendo semanalmente temas de saúde com profissionais da área de saúde que atuam na cidade de Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O tema de discussão dessa noite, terapêutica de reposição hormonal. Há mais de 40 anos, a terapia de reposição hormonal vem ajudando as mulheres após a menopausa a viverem bem esta nova fase da vida. O princípio da terapia de reposição hormonal é simples e consiste basicamente no uso de hormônios, a fim de repor o estrogênio e a progesterona que os ovários deixaram de produzir. A menopausa, ou seja, a última menstruação, e a queda da produção de hormônios femininos provoca mudanças no corpo da mulher, como alterações de humor, calores, sangramentos e vários outros sintomas desagradáveis marcam essa fase de transição, na qual as mulheres produzem os hormônios e depois deixam de fazê-lo. Em uso há muitos anos, a terapia de reposição hormonal hoje em dia pode ser adaptada para beneficiar praticamente todas as mulheres. Embora a reposição hormonal esteja ganhando cada vez mais adeptas, pesquisas alertam para os riscos da terapia, proporcionando benefícios em curto prazo. Mas vários questionamentos em relação à terapêutica de reposição hormonal permanecem em discussão em estudos científicos recentes na medicina baseada em evidências. E para debatermos esse assunto, o Saúde Marília convidou o professor doutor Mauro Nascimento Filho, professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Doutor Mauro, prazer tê-lo conosco. E a nossa primeira pergunta, o que é terapia de reposição hormonal? Prazer é meu, Milton, estar no teu programa. E a terapêutica de reposição hormonal visa trazer alívio à mulher dos sintomas que ela passa a apresentar a partir da diminuição da produção hormonal. Eu colocaria assim, a mulher tem algumas crises na vida dela, tá? Ela tem uma crise ao nascimento, uma crise na puberdade, uma crise na adolescência, uma crise na vida reprodutiva e uma crise na sequinitude, tá? Então, em detrimento a isso, ao redor dos 40 anos de idade, a mulher começa a ter algumas alterações em relação ao seu organismo. Tá? Aquele patrimônio oocitário que ela teve ao longo da sua vida intrauterina, que ela vai perdendo durante a sua vida reprodutiva. Começa a entrar em falência. A falência ovariana, e você acaba tendo, na verdade, uma patologia endócrina em detrimento a essa perda dessa função ovariana. Então, a terapêutica de reposição hormonal não necessariamente precisa ter a última menstruação. Nas irregularidades menstruais, já se poderia pensar, então, no início da reposição hormonal. Até a mulher chegar na menopausa, né, ela passa por uma irregularidade menstrual. E dependendo da mulher, ela pode ter os sintomas, já denotando o déficit hormonal dela. Então, nesse caso, né, nós poderemos já instituir para essa mulher uma terapêutica hormonal. Quando se começou os primeiros estudos, ou quando se começaram os primeiros estudos em relação à reposição hormonal? Quando se pensa efetivamente em que a reposição hormonal é benéfica à mulher que tem a última menstruação ou as irregularidades menstruais que você acabava de citar? Eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Quanto ao início da reposição hormonal. Eu não vejo a mulher somente como um ser biológico que passa a apresentar sintomas dessa deficiência hormonal. A mulher, ela é um ser biológico, um ser psíquico e um ser social. Para que ela possa estar bem, esses três sistemas têm que estar funcionando bem. Então, não é chegar para essa mulher e instituir a terapêutica hormonal, e se você não pensar
né, em melhorar a parte psíquica e o social. Na verdade, nós precisamos trabalhar na melhora da autoestima dessa mulher. E para que você possa melhorar essa autoestima, você trabalha com o biológico, com o psíquico e com o social dessa mulher. Então, na terapêutica de reposição hormonal, além da própria utilização dos hormônios, então o tratamento é multidisciplinar, envolve então outros profissionais da área de saúde no tratamento como um todo. Sim, envolve outros profissionais que às vezes, né, o próprio ginecologista inicialmente ele pode fazer às vezes desse profissional. Se nem aquela mulher que passa a ter uma alteração da labilidade emocional devido ao déficit hormonal, que ela tem uma diminuição do neurohormônio, tá? Ela passa a ter uma depressão, não aquela depressão doentia que você precisa às vezes do trabalho do psiquiatra ou do psicólogo, mas aquela alteração da labilidade emocional que vem pela diminuição desse neurohormônio, nós conseguimos trabalhar com essa mulher. E aí dentro da necessidade, né, somaríamos com outros profissionais para que essa mulher pudesse ter a sua autoestima melhorada. Então, qual é o momento em que a mulher deve procurar o profissional, o médico ou a equipe que trabalha com a terapêutica de reposição hormonal, em que se coloca assim, desse momento em diante, haveria então um benefício desse tratamento para essa mulher que começa a apresentar a falência ovariana? A visão aqui no nosso país, infelizmente, é uma visão ainda curativa, né? Mas o trabalho com essa mulher deveria ser um trabalho preventivo. Então, ao redor dos 40 anos de idade, essa mulher já deveria procurar o seu ginecologista. Essa é a idade? Sim, para ela começar a ser orientada. Porque aos 40 anos ela começa a ter algumas modificações. Então, se você pegar a menopausa, ela se dá ao redor dos 45 aos 48 anos de idade. Isso é uma estatística, tá? Algumas mulheres mais cedo, outras mulheres mais tarde. Mas ela começa, algumas mulheres, a ter o sintoma ao redor dos 40 anos de idade. Então você tem que trabalhar com essa mulher, do modo geral, do modo preventivo. Tá? Então é o que eu digo para minhas pacientes. Né? Você precisa de uma mudança de atitude. Você fala, mas como? Não, a pessoa mais importante é você. Se você tiver afim de ter uma mudança de postura, uma mudança de atitude, eu consigo trabalhar com você. Se você não quer ter essa mudança, nós não vamos conseguir resolver nada. É aquilo que eu disse para você, eu não posso enxergar só o biológico dessa mulher. Psiquicamente, ela passa por algumas modificações. Então, é a faixa etária onde normalmente a mulher acaba se sentindo mais velha. É a faixa etária que ela começa a ter perdas dentro da família. Os filhos estão saindo de casa, estão constituindo a família, surgem os netos. A mulher, ela passa a ter uma dificuldade na sexualidade dela, que nós temos que abordar também a sexualidade dessa mulher. Perfeito. Então, ela busca apoio em quem? Ela busca apoio no companheiro. É a primeira pessoa que ela vai buscar esse apoio. Se ela encontra o apoio nesse companheiro, com certeza ela vai conseguir passar esse período da vida dela bem. Se ela não consegue o apoio desse companheiro, ela vai buscar em outras pessoas. E as pessoas que normalmente ela usa, né, nesse período da vida dela, é o médico dela, é o ginecologista, é a pessoa que partilha com ela dos seus segredos. Então ele vai enxergar essa mulher como um ser biológico, um ser psíquico, a interação social que essa mulher tem. Muitas vezes eu tenho que recuperar essa mulher e devolvê-la para o meio social. Porque a autoestima dela está tão acabada, tão lá embaixo, que ela não consegue produzir mais nada. E a mulher é uma coisa incrível. A mulher, nesse período da vida dela, ela está ávida por produzir. Ela quer produzir.
E ela precisa ter uma interação, ela precisa ressurgir para esse meio social. Então não adianta nós pensarmos simplesmente na terapêutica hormonal como uma resolução do problema dessas mulheres. Nós temos por obrigação abordar tanto a parte psíquica como a parte social dessa mulher. Doutor Mauro, existe alguma mulher que não se beneficiaria da reposição hormonal do ponto de vista apenas hormonal? Porque você disse a importância do tratamento do aspecto psicológico, da integração social dessa mulher novamente à sociedade, já que é uma faixa etária em que ela está extremamente produtiva ainda à sociedade. Existe alguma contraindicação à terapêutica de reposição hormonal? Existe. Então, a mulher que nos procura, tá? Quando nós vamos discutir a terapêutica hormonal, tá? Existem os benefícios e os malefícios da terapêutica hormonal. Então, os benefícios é colocado para essa mulher, os malefícios é colocado para essa mulher, e nós vamos pesar o que é melhor para ela. Risco-benefício. Risco-benefício. Pode ser que naquele momento, mesmo com os malefícios que possa advir da terapêutica hormonal, seja necessário ela, por algum tempo, fazer uso da terapêutica hormonal para que nós possamos melhorar aquela sintomatologia dela, para que nós possamos novamente integrar essa mulher ao meio, tá? Mesmo às vezes com alguns malefícios, tá? Então, por algum tempo, muito bem monitorada essa mulher, né, nós podemos instituir a terapêutica hormonal por um período, até que ela tenha melhora de todos os sintomas, né? Integramos essa mulher novamente, melhoramos essa autoestima dela e depois, com o passar do tempo, com a conversa, nós vamos fazendo a substituição dessa terapêutica hormonal por alguma outra medicação, que nós temos drogas coadjuvantes que nós possamos usar nesse período da vida da mulher, que não tem os efeitos danosos, né, que poderia advir do uso da terapêutica hormonal. Professor Mauro, e as mulheres idosas acima de 60 anos? Existem controvérsias na literatura, são vastas as controvérsias. Qual a experiência que o professor tem em relação a mulheres com mais de 60 anos? Se faz a reposição, é um caso em particular, como deve ser conduzido esse caso? Normalmente, né, a mulher nessa faixa etária, ela acaba sendo encaminhada, às vezes, por algum colega, por um problema da osteoporose, tá? Que acompanha justamente, que é uma sequela, vamos dizer assim, do déficit hormonal que essa mulher teve há um tempo atrás. E para que eu possa tratar, tá, a osteoporose, eu não preciso necessariamente fazer uso da terapêutica hormonal. Eu tenho outras drogas no mercado que essa mulher ela pode usar para tratar essa osteoporose, sem eu fazer uso da terapêutica hormonal. Normalmente, acima dos 60 anos de idade, né, eu não uso a terapêutica hormonal. Tá? Normalmente, eu oriento essa mulher para que ela tenha uma atividade física, que é muito importante na vida da mulher. Que atividade física? Cada um vai encontrar aquilo que gosta de fazer. A única orientação é que ela não tenha um exercício de alto impacto, mas que ela tenha uma atividade física. Perfeito. Então, existe um trabalho dos países nórdicos, eu não estou lembrado agora bem certo o país, que, como são países de população velha, são população que tem uma idade mais avançada, né? Não tem tantos jovens, são mais os idosos que predominam. E eles tinham muita complicação em relação ao problema da osteoporose na mulher. Com a idade, o que ocorre com o idoso? Né? Ele perde a flexibilidade, a elasticidade. Então, se você reparar, o idoso, quando ele cai, normalmente ele bate o quê? A face. Nós, jovens, né, um pouco mais jovens, como é um instinto de vida, nós levamos a mão. Então, o jovem, novamente, tem fratura de mão, de punho.
Como o idoso ele perde essa flexibilidade, você tem as complicações maiores em relação ao problema da osteoporose. Esse trabalho foi realizado nesse país e o colega que trabalhou com essas pacientes, aquelas piscininhas de bolinha que a criança gosta de pular dentro, ele colocou as mulheres nessa piscininha. Com isso, melhorou a flexibilidade, melhorou a elasticidade dessas mulheres em relação à articulação e ele conseguiu diminuir as complicações da osteoporose em 40%, só com a atividade física dessas mulheres. Então a atividade física ela é muito importante também. Saúde Marília está discutindo terapêutica de reposição hormonal com a presença do professor Dr. Mauro Nascimento Filho. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o programa Saúde Marília e nessa noite debatendo o tema terapêutica de reposição hormonal com a presença do professor Mauro Nascimento Filho, professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Doutor Mauro, pergunta agora na segunda parte do programa. Quais exames são necessários antes que se inicie a terapêutica de reposição hormonal? Bom, em termos de exames complementares, tá? Existe o exame mínimo que a gente fala para você poder abordar essa mulher, para que você possa iniciar a terapêutica hormonal e mesmo após o início você fazer o acompanhamento dessa mulher. Então é necessário uma mamografia, para que nós possamos avaliar essa mama antes do início da terapêutica hormonal. Descartando as neoplasias mamárias. Justamente, né? Porque nós podemos ter aquelas neoplasias mínimas, né? E que nós acabamos muitas vezes fazendo o diagnóstico pelo pedido da mamografia. Tá? Então a mamografia ela é muito importante. O ultrassom transvaginal, né? Para que nós possamos ver a espessura desse endométrio e a característica desse endométrio. Em termos de bioquímica, o colesterol dessa mulher, o total e a sua fração boa, que seria o HDL, os triglicérides e a glicemia de jejum. Tá? Esses são os exames mínimos que nós lançamos mão para que nós possamos começar uma terapia de reposição hormonal. A dosagem de estrogênios e progesterona, é necessário se pedir estrogênio, progesterona ou não traz um diagnóstico para a terapia de reposição hormonal? Não são necessários esses exames? Não, nesse período da vida da mulher, esses exames ele não têm valor preditivo nenhum. Primeiro que nós temos que lembrar que esses hormônios eles são liberados por pulsos. Então eu posso pegá-lo tanto no pulso mínimo como no pulso máximo. Ter um falso positivo. Justamente. E segundo, como é um período da vida da mulher que ela já tem a alteração hormonal, ele não me traz informação nenhuma. Então a dosagem hormonal nesse período da vida da mulher, ela não nos traz informação nenhuma. Eu perguntaria ao professor Mauro, dentro do Hospital das Clínicas, como que é feita essa terapêutica de reposição hormonal? Há um ambulatório específico que o professor está inserido, além de outros profissionais agregados ao serviço para que a terapêutica de reposição hormonal seja instituída da maneira mais adequada possível? O nosso ambulatório, ele funciona todas as quartas-feiras, aqui no Hospital da Mulher, no período da manhã. E quando a mulher chega necessitando da terapêutica hormonal, ela passa por uma consulta inicial, onde é feita a história clínica dessa mulher, o exame físico dessa mulher, solicitado os exames complementares necessários,
ela realiza os exames, ela retorna, esses exames são analisados. Se ela, de repente, precisa de uma interconsulta com alguma especialidade. Como clínico geral, cardiologista, nós encaminhamos do próprio esses profissionais são agregados ao serviço. Justamente. Elas são encaminhadas para o ambulatório de nefrologia, ambulatório de cardiologia, de clínica, de hipertensão. Eu tenho a nutricionista que dá o suporte quando necessário, a dieta adequada para essa mulher. Quando eu falo dieta adequada, não é que existe uma dieta padrão, não é isso. Mas dentro daquilo que essa mulher tem no seu dia a dia, o que é melhor para ela? A sua dieta, ela tem que ter uma dieta mais rica em cálcio. Porque ela pode ser uma paciente que precisa da terapêutica de repouso hormonal, mas é diabética ou tem um colesterol elevado e precisa de uma orientação dietética ou até de um tratamento clínico acompanhando, então, essas alterações que ocorrem nessa mulher. Justamente. E dependendo da necessidade também, se essa mulher estiver muito depressiva, com a sua labilidade emocional muito alterada, e se eu necessitar do apoio da saúde mental, do psiquiatra e da psicóloga, nós também temos um ambulatório ali no próprio hospital, e essa mulher é encaminhada para ser acompanhada. Professor Mauro, a terapêutica de reposição hormonal só tem data de início? Ela é permanente ou ela é reavaliada a cada ano? Como que fica, então, o tempo e a terapêutica de reposição hormonal? Bom, não existe um tempo. Não existe um tempo. Tá? Quando nós instituímos a terapêutica hormonal, nós começamos, depois de 30 dias, essa mulher retorna ao ambulatório para ser avaliada em relação ao uso do hormônio, porque existe uma resposta individual de cada organismo, cada paciente, uma paciente, ao uso do hormônio. Tá tudo bem, a paciente se adaptou bem, ela tem um retorno a cada 180 dias. Semestral. Semestral. E ao final de um ano se pede uma nova mamografia um novo ultrassom transvaginal. Mesmo os exames de bioquímica, ela é avaliada constantemente. Para que as intercorrências da terapêutica de reposição hormonal sejam detectadas precocemente. Justamente. Até aquilo que eu sempre digo, existe um pacto entre eu e a minha paciente da terapêutica hormonal. Ou você faz isso, ou não tem como você fazer terapêutica hormonal. É um pacto mesmo. Porque você não pode instituir a terapêutica e abandonar essa mulher. Ou se você perceber que essa mulher não vai fazer o tratamento correto, não vai ter os teus retornos corretos, é preferível que você não faça a terapêutica hormonal. Gostaria que o professor Mauro comentasse, e é bem estabelecido isso, que a terapêutica de reposição hormonal, ela não aumenta a pressão arterial, como alguns profissionais pensam. Isso é interessante porque é um mito que se criou e os estudos mostraram que, na verdade, a reposição hormonal com os estrogênios, ela repõe aquilo que os ovários deixaram de produzir. Então, não haveria esse aumento da pressão arterial. Na verdade, como o estrogênio, ele melhora a elasticidade da pele da mulher, ele melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos. Em melhorando a elasticidade dos vasos sanguíneos, a resistência à passagem do sangue está diminuída. Consequentemente, você tem até uma melhora dessa hipertensão. Até uma queda da pressão arterial. Justamente. E existem pacientes, professor Mauro, acima de 60 anos, em que talvez a mamografia ou ultrassom não indicassem a terapêutica de reposição hormonal. Então, quais são as outras drogas que o professor utilizaria para melhorar a clínica dessa paciente? Bom, se ela tem aqueles sintomas neurovegetativos do déficit hormonal, que nem as ondas de calor, Então, eu tenho algumas outras drogas que eu posso usar. Um exemplo, a acinarizina, que é o estugeron, que é uma droga, que é um vasodilatador central,
que é usado no tratamento da labirintite. Eu tenho hoje esses fitoterápicos, né, que nem as isoflavonas no mercado, outros fitoterápicos que derivam de plantas, né, que eu poderia estar lançando mão para essas mulheres. Eu tenho a ciclofenila, que é uma droga que vai combater e não tem os efeitos do hormônio, ou eventualmente essas mulheres vêm nos procurar pelo problema da osteoporose. Aí nós começamos para que ela tenha uma atividade física, para que melhore a remodelação óssea dessa mulher. Eventualmente o uso do alendronato. O uso do alendronato, o uso do haloxifeno, que aí é uma coisa muito engraçada, como são drogas de alto custo, existe um processo que nós fazemos dentro do nosso ambulatório e essa mulher recebe esse medicamento pela UDIR. O DIR fornece esse medicamento, porque é um medicamento de alto custo, né? Então, tanto o alendronato como o haloxifeno, ele é fornecido pelo DIR para essas pacientes. Professor Mauro, a densitometria óssea, ela pode ser usada para o início da terapêutica de reposição hormonal, em se avaliar a osteoporose, ou no segmento da terapêutica de reposição hormonal? Olha, a osteoporose, ela é uma coisa assim, sui generis. Porque o efeito da osteoporose, ele não se dá no começo dessas alterações que a mulher costuma ter. Esse efeito, ele vai se dar ao redor de 75, 80 anos de idade, né? Se nós pegarmos hoje a estimativa de vida da mulher brasileira hoje, ela aumentou. A estimativa de vida da mulher brasileira hoje está ao redor dos 75 anos. E é aí que ela vai começar a ter problema em relação à osteoporose. Mas, rotineiramente, nós não usamos a densitometria óssea, tá? Com exceção de algumas pacientes que têm um perfil que poderia ter uma osteoporose. Exemplo, aquela mulher caucasiana, da raça branca, que normalmente tem baixa estatura, magra, que tem história familiar de osteoporose, ou se eventualmente ela teve uma menopausa precoce, ou por algum problema foi feita a castração cirúrgica dessa mulher. Então ela é uma mulher potencialmente, né, que tem um potencial maior de desenvolver a osteoporose. Então aí nessas mulheres, aí deve-se fazer o estudo da densitometria óssea. Fora isso daí, normalmente não é um exame que eu uso rotineiramente para as pacientes nesse período da vida. Em termos de fitoterápicos, então não há um consenso em se utilizar de uma maneira geral como substitutivo à terapêutica clássica com estrogênios? Não, não existe. Tem algumas mulheres que têm a contraindicação ao uso da terapêutica hormonal, né, tem aquela contraindicação, tá? Mulheres com história familiar de neoplasia, que você aumenta a chance maior de ter uma neoplasia de mama com o uso da terapêutica hormonal, ou eventualmente ela teve uma neoplasia de mama, né, ou alguma neoplasia hormônio dependente, que você tem a contraindicação ao uso da terapêutica hormonal, eu posso estar usando as isoflavonas, né, para o tratamento dessa mulher, ou as outras drogas fitoterápicas que nós temos no mercado. Professor Mauro, e nós que estamos chegando ao final do Saúde Marília, em termos de perspectivas, o que o professor espera para o futuro em termos de novas drogas, enfim, novos exames? O que nós podemos esperar para o futuro em relação à terapêutica de reposição hormonal? Eu acho que o nosso futuro, ele é um futuro muito promissor, tá? Porque nós estamos conseguindo trabalhar com a mulher não a fase curativa, mas a fase preventiva, que é o mais importante para essa mulher, é trabalharmos a prevenção. Então, ela começar a nos procurar precocemente
para que nós possamos realmente orientá-la, né? Como que ela vai proceder a partir daquele momento. E uma coisa muito importante, Milton, né? A mulher tem que entender que isso é um período fisiológico da vida dela. Todas as mulheres passam por isso. Todas. Professor Mauro, nós estamos chegando ao final do Saúde Marília e nós aqui do Saúde Marília gostaríamos de agradecer a presença do professor Mauro, que debateu conosco o tema terapêutica de reposição hormonal. Nossos agradecimentos. O tema não se encerra aqui, talvez precisasse de outros programas para nós debatermos, mas o nosso agradecimento desde então. Muito obrigado por ter sido convidado e poder participar da minha contribuição a esse programa que é visto por muitas pessoas. Saúde Marília está chegando ao seu final e hoje à noite debateu o tema terapêutica de reposição hormonal com a presença do professor Mauro Nascimento Filho, professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Quem investe em saúde, investe em qualidade de vida. Obrigado por ter estado conosco nesse ano de 2004 aqui no Saúde Marília. Obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Saúde Marília deseja a todos um ótimo 2005. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Obrigado pela sua preferência. Boa noite.